já me prendi a quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar. A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te você me traz, vou estar no mesmo lugar a te esperar, até vir me buscar, até ser muso, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade uso-me, vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar de Graças a Deus, boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos à reunião do Espírito Santo online, onde nós vamos buscar a presença do Senhor em oração e também vamos aprender sobre a sua santa palavra. Eu quero os convidar a ler um texto da Bíblia, da palavra de Deus, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Este será o texto que nós vamos meditar nesta reunião. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, e de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, e nós vamos nos elevar a Deus com a primeira palavra de oração, consagrando esta reunião ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos na tua presença. Meu Deus, através desta reunião online, pessoas, vidas estão se conectando a esta reunião. E nós te pedimos, Espírito Santo, venha nos direcionar, venha nos capacitar, falar através de mim, para que eu seja um instrumento de bênção para a vida de cada irmão e de cada irmã que está acompanhando esta reunião. Espírito Santo, direciona-nos, ouve o nosso clamor, a nossa voz, a nossa petição, a nossa adoração ao Senhor. Nós consagramos este momento no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, antes de nós entendermos este versículo que nós lemos, nós precisamos entender
um dos atributos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus aliançado. Desde quando Deus criou os céus, a terra, criou o homem, a mulher, Deus, ele é um Deus de aliança, ele tem prazer de fazer aliança. Uma das provas que nós temos disso é que quando Deus destruiu a terra através das águas do dilúvio, quando passou o dilúvio se salvaram 8 almas, Noé e a sua família. E quando baixaram as águas, Deus fez uma aliança com Noé que nunca mais destruiria a terra pelas águas do dilúvio. Você sabe como se chama esta aliança? Muitos chamam de arco-íris, mas está errado, não é arco-íris. Gênesis capítulo 9 fala que Deus fez uma aliança com Noé e deu um sinal, que no céu, todas as vezes que chovesse, e assim é, quando chove e depois sai o sol, nós enxergamos nas nuvens o arco, e o texto fala do arco. Leia lá Gênesis capítulo 9, falando lá vários versículos deste capítulo de Gênesis, Deus falando, colocarei o meu arco como prova da minha aliança. Então é um arco, não se chama arco-íris. Íris era uma deusa grega e com o tempo colocaram o nome dessa deusa grega nessa aliança que Deus fez com a humanidade. Mas não se chama arco-íris. A aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé é o arco de Deus. E pode ver que quando chove aparece só a parte de cima do arco. Isso representando que Deus é fiel e a parte dele ele cumpre. A parte de baixo, que é a parte invisível, é a parte do homem, é a parte do ser humano que tem que cumprir com Deus através desta aliança. Então o nosso Deus, ele é um Deus aliançado, um Deus de aliança. E quando nas páginas da Bíblia nós chegamos em Josué, capítulo 9, Josué com o exército de Israel estava conquistando a terra prometida, Josué fez uma aliança com um povo, chamado povo gibionita. Essa aliança ela não deveria ter sido feita, mas o texto diz que Josué não consultou ao Senhor. E ele fez aliança com este povo diante do Senhor. E como Deus é um Deus de aliança, Deus ele não quebra uma aliança que ele faz. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as alianças que nós firmamos diante do Senhor. Um exemplo claro disso é o casamento. O casamento é uma aliança feita diante do Senhor. E ele não deve ser quebrado, porque é uma aliança diante do Senhor. E Deus, ele não quebra alianças. Então Josué, no capítulo 9, ali, ele fez aliança com o povo gibionita. E essa aliança foi firmada diante do Senhor. Passaram-se os anos, passou o tempo de Josué. Começou ali, passou também o tempo dos juízes. Começou a monarquia em Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. Só que nós conhecemos a história e sabemos que o rei Saul, ele se desviou da presença do Senhor. Ele abandonou a presença do Senhor. E Saul, nos seus desvaneios, nas suas loucuras, decidiu perseguir o povo gibionita e matou, dizimou o povo gibionita. Sobraram poucos descendentes dos gibionitas. Saul fez aquilo e, entre aspas, passou desapercebido. Nada aconteceu, mas Saul ali estava quebrando uma aliança diante de Deus. A aliança daquele povo, do povo gibionita, tinha sido firmada por Josué diante do Senhor e não podia ser quebrada. Mas Saul, na sua falta de sabedoria, quebrou aquela aliança.
Eu quero dizer para você que hoje nós temos uma aliança que Cristo conquistou por nós na cruz central do Calvário. E eu quero te convidar a fazer parte desta aliança. É uma aliança de sangue. O Senhor Jesus derramou todo o sangue dele para que através do seu sacrifício nós pudéssemos nos achegar novamente a Deus em um ato de aliança. Como fala lá em Hebreus, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, isto é, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pela aliança que Cristo fez na cruz. Então, neste momento, nós vamos ouvir uma linda canção e retornaremos orando a Deus para você, que nesta oportunidade não quer quebrar mais alianças na sua vida. Mas você quer ser uma pessoa aliançada, quer ter na sua história de vida esta característica que vem dos atributos de Deus, que é um Deus de aliança. Você quer ser uma pessoa de aliança. E a primeira aliança que você tem que firmar na sua vida é uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Recebendo a Jesus como único Senhor e Salvador, deixando Jesus reinar no seu coração, deixando o Espírito Santo te guiar em toda a justiça, em toda a verdade, em todo o juízo, sendo uma pessoa aliançada, sendo aliançado com Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a ser uma pessoa de alianças, não como Saul, que quebrou a aliança, mas sendo uma pessoa de aliança, firmada na rocha eterna, que se chama Cristo Jesus. Adoremos a Deus e depois vamos voltar com a palavra de oração. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Graças a Deus, feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra enviada aos nossos corações. Nós estamos ouvindo nesta primeira parte que o Senhor é um Deus de aliança, que um dos seus atributos é ser um Deus aliançado, e que o Senhor é um Deus que não quebra alianças. Meu Pai, talvez pessoas que estão conectadas, a sua vida não tem sido uma vida aliançada. Essa pessoa não tem conseguido manter alianças no decorrer da sua história. Alianças profissionais, aliança no seu matrimônio, aliança nos seus estudos. A pessoa começa a fazer um curso, começa a fazer uma faculdade e não termina, a aliança é quebrada nas dificuldades do dia a dia. Meu Pai, mas essa pessoa está abrindo o coração e nesta data ela resolve firmar uma aliança com o Senhor. Por isso, Espírito Santo, visita agora esse meu irmão, essa minha irmã que abre o coração e que firma uma aliança diante do Senhor, uma aliança no nome de Jesus, uma aliança no sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado. Por isso, meu Pai, visita agora esse meu irmão, minha irmã, os perdoando de todo erro, de toda falha, de todo pecado, trazendo paz, trazendo ânimo, alegria, que essa pessoa possa ter um encontro com o Senhor, e ó Deus, e que essa aliança, a partir desse momento, ela seja firmada no nome de Jesus.
Meu Pai, escreve o nome desse teu filho, dessa tua filha no livro da vida. Espírito Santo, começa conduzindo essas pessoas no caminho da verdade, do juízo, da justiça, e que através desta aliança que essa pessoa faz com o Senhor, que ela se torne uma pessoa aliançada na vida, porque quem é aliançado tem socorro, tem escape, tem direção, tem paz, tem alegria, porque tem aliança com o Senhor, que é o Deus de toda bondade e misericórdia. Meu Pai, eu oro por todos os meus irmãos que creem na Tua palavra e que decidem fazer uma aliança com o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Dando continuidade ao texto, note que Saul, ele perseguiu os gibeonitas e matou muitos deles, dizimou o povo gibeonita que vivia junto com o povo de Israel. E passou o reinado de Saul, começou o reinado de Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi teve muitas vitórias sobre os inimigos. Davi conquistou a cidade de Jebus e fez dela Jerusalém, a capital do reino, a capital política e espiritual de Israel. O reinado de Davi ia muito bem, só que de repente, estoura quando tudo estava bem. Davi estava no trono, conquistou terras, Israel era uma potência, Davi estava enriquecido, o reino estava enriquecido. De repente estourou uma fome em Israel. E uma fome em Israel, só que de primeiro momento chegou a informação até o rei: olha, as terras não estão produzindo como nós acostumamos que elas produzam. Nós estamos vivendo um tempo de escassez. Mas o rei Davi, ele achou que aquilo ia passar. E aqui, se nós pudéssemos colocar um tema nessa mensagem, o tema seria: esteja atento aos sinais. Esteja atento aos sinais que a vida lhe dá. Davi recebeu a notícia, só que o erro de Davi nessa situação aqui, quando estourou a fome, é de não ter ido consultar ao Senhor. Meus irmãos, às vezes a nossa vida está indo bem, que nem os irmãos, muitos deles que nos assistem, firmaram uma aliança com Deus e automaticamente as bênçãos do Senhor vai sobre a sua vida. E às vezes nós estamos vivendo um momento bom, um momento de bênçãos, desfrutando da prosperidade que Deus nos dá, tendo trabalho, família, conquistando a casa própria, conquistando os bens materiais, vivendo uma vida de comunhão com Deus, vai muito bem no casamento, a bênção do Senhor está sobre nós, mas muitas vezes somos atingidos por alguma circunstância. E eu quero te dizer, quando algum sinal você detectar pelo Espírito de Deus que alguma coisa não estiver bem, por mais pequeno que seja o sinal, vá diante do altar e consulte ao Senhor. Peça direção ao Senhor. Ah, mas isso é algo pequeno, corriqueiro, daqui a pouco passa. Às vezes é na criação dos filhos, ou algum sinalzinho que alguma coisa não está bem com os filhos. Ah, isso não é nada, é coisa da idade, daqui a pouco passa. Às vezes é o marido que dá algum sinal, a esposa dá algum sinal. Ah, não, deixa pra lá, a pessoa não está bem hoje. Às vezes é algum sinal no trabalho, algum sinalzinho. A vida está mostrando que há algum laço ali, que há alguma situação, algum fio desencapado, alguma situação que pode se tornar um problema maior no dia de amanhã. E nós falamos, não, é algo que já vai passar. Esteja atento aos sinais. Estourou a fome em Israel. Primeiro ano, o rei Davi estava no palácio. Por pior que fosse a fome, aquilo que era colhido de melhor era levado para o palácio. Então Davi estava abastecido. Davi ficou tranquilo, isso daí daqui a pouco vai passar. Passou-se o primeiro ano, olha o texto que diz: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. Ou seja, passou o primeiro ano,
Davi não foi consultar ao Senhor. Eu fico imaginando, Davi era um homem de oração, Davi orava, buscava Deus, e Deus aguardando, esperando Davi tocar no assunto, e Davi não tocava no assunto. Passou o primeiro ano, entrou o segundo ano, imagine o segundo ano de fome, de escassez. O povo já começou a sofrer, pessoas começaram a morrer, a miséria chegou nas terras de Israel, e Davi acreditando, vai passar, e não foi consultar ao Senhor. Olha só, 2 anos de fome. Foi necessário a fome entrar no terceiro ano. Quando a fome entrou no terceiro ano, Davi despertou. Aí o povo já estava morrendo, pessoas morrendo, já não havia nada, a terra estava seca, não havia chuva. Aí Davi falou, opa, não é normal isso. 3 anos de fome, mas o que está acontecendo? E daí o texto fala que e Davi consultou e o Senhor lhe disse. Eu acredito que a primeira oração que Davi fez tocando no assunto, Deus já deu a resposta. Porque Deus estava há 3 anos esperando Davi perguntar por que chegou aquela fome em Israel. E quando Davi perguntou, o Senhor lhe disse, é por conta do povo gibeonita, porque foi feita uma aliança, Josué fez uma aliança diante de mim, e Saul quebrou a aliança, matando os gibeonitas. Israel está em dívida com o povo gibeonita, há necessidade de ser feita uma reparação. Vejam só como Deus é um Deus de aliança, e Ele não quebra a aliança que é feita diante dEle. Então, Deus mandou aquela fome, para que Davi fosse perguntar, Senhor, o que está acontecendo? E Deus desse a indicação, Davi, há necessidade de ter uma reparação com o povo gibeonita. E por isso, fica a lição para nós. Quando a vida nos der algum sinal de que alguma coisa não está bem, não vamos nos alongar em perguntar ao Senhor. Dobre o seu joelho, por mais simples que seja o sinal, pergunte ao Senhor o que significa isso. De que maneira nós podemos evitar um constrangimento, uma situação que possa nos embaraçar, que possa fazer a nossa casa sofrer, a nossa família padecer de alguma necessidade. O Espírito Santo que está em nós, ele nos conduz pelo caminho da verdade e ele não deixa confundido todos aqueles que o consultam. Por isso, consulte ao Senhor e Ele vai te mostrar, vai te dar vitória, vai te dar livramento, e seja qual for o sinal que alguma coisa não está bem, se você estiver no Senhor, o Senhor te dará a vitória. Nós vamos agora adorar a Deus com uma linda canção e voltaremos com uma palavra de oração, pedindo o direcionamento do Espírito de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Adoremos ao Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oremos, falemos com Deus. Pai, nós ouvimos a Tua voz, nós estamos ouvindo a Tua palavra e ela tem falado aos nossos corações. Primeiramente, que o Senhor é um Deus de aliança. E agora nós estamos aprendendo com o exemplo do rei Davi, que se alongou, que demorou a consultar o Senhor sobre qual era o motivo daquela fome que estava em Israel. 3 anos e o povo padecendo grande necessidade.
Meu Deus, eu quero orar agora com esse meu irmão, minha irmã, que tem passado por alguma luta, por alguma dificuldade, ou, ó Pai, essa pessoa percebeu que alguma coisa não está bem em alguma área da sua vida. Ó Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor não nos deixe confundidos, não nos deixe enganados, mas que o Senhor nos mostre, ó Pai, para que possamos prevenir, ó Deus, porque prevenir é melhor do que remediar, que nós possamos prevenir as nossas vidas, nos esconder no esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente. Por isso, meu Pai, se essa pessoa está percebendo que algo não está bem no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, que o Senhor possa visitar agora esta esposa, esse esposo, trazendo restauração, trazendo cura na alma, trazendo cura neste relacionamento, que esse relacionamento seja um cordão de 3 dobras entre o marido, a esposa e o Senhor conduzindo este relacionamento. Meu Pai, se há algo que não está bem com os nossos filhos, ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre os filhos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que venha blindar os nossos filhos, blindar a mente dos nossos filhos, ó Pai, contra toda mensagem contrária que possa vir em um ambiente escolar, em um ambiente do dia a dia da sociedade. Blinda os nossos filhos, guarda, livra, protege de todo perigo e de todo mal. Senhor, se há algum, ó Pai, algum filho nos vícios das drogas, no vício do álcool, nós pedimos a libertação, nós pedimos a cura na alma, o encontro com o Senhor, meu Pai. Meu Deus, se algum sinal físico no corpo, ó Pai, indicando uma saúde, uma enfermidade, que esse teu filho possa ter a percepção, possa buscar ajuda dos profissionais da saúde, mas principalmente buscar a ajuda do Senhor, que é o médico dos médicos, que tem o poder de curar, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós determinamos agora a cura, Pai, na mente, cura na alma, cura no físico, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, que o teu filho, tua filha, não fiquem enganados nessa situação. Se é uma situação profissional, meu Pai, meu Deus, essa pessoa está percebendo que o seu ambiente de trabalho não tem sido um ambiente saudável, que algo está acontecendo nos bastidores e ela não está conseguindo identificar. Meu Pai, não deixe os teus filhos enganados, mas mostra, revela, meu Deus, que os teus filhos possam ser profissionais prudentes, que possam cumprir, ó Pai, com profissionalismo o seu papel na empresa, meu Pai, que possam ser, ó Deus, se forem autônomos, ó Deus, que possam ser os melhores empresários, os melhores profissionais, fazendo as coisas com prudência, para que tenham a tua bênção, e tudo que tem se levantado contrário contra a vida profissional dos teus filhos, meu Deus, caia por terra, toda inveja, todo levante, toda mentira, meu Pai, em nome de Jesus. Afasta, Senhor, os maus clientes, afasta, meu Pai, pessoas que vêm para sugar, para atrapalhar, meu Deus, tudo que não vem do Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação do diabo, toda ação do inferno, toda ação de Satanás, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. Meu Pai, que em nenhum momento da vida dos teus filhos eles fiquem enganados, pessoas, ó Pai, que estão se esfriando espiritualmente, Senhor, que o pisca-alerta da fé seja ligado, ó Deus, e que essa pessoa que está entendendo que não está tendo forças de orar, de ler a Tua palavra, de buscar a Tua face, que ela possa, ó Deus, buscar, que ela possa correr aos Teus pés, que ela possa clamar o sangue de Jesus, para que a sua comunhão não seja cortada. Meu Deus, nos ajude a estarmos, ó Pai, conectados ao Senhor, tendo a nossa percepção espiritual aos sinais que o Teu Espírito nos mostra. Nós oramos e consagramos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados,
concluindo esta palavra, Davi entendeu então que a aliança tinha sido quebrada no reinado de Saul, e Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles como que o reinado de Israel podia fazer a reparação sobre o mal que Saul e a sua casa trouxeram para os gibeonitas. Davi estava disposto a dar parte do reino, Davi estava disposto a dar terras, Davi estava disposto a dar mulheres de Israel para se casar com os gibeonitas e o povo não ser exterminado. Davi estava disposto a reparar o mal que foi feito àquele povo. E quando Davi tomou essa atitude, a fome que havia em Israel cessou. Deus abençoou aquela terra e a terra voltou a ser frutífera. E os gibeonitas, eles não quiseram nenhuma daquelas propostas do rei Davi. Eles só pediram 7 homens descendentes diretos de Saul para serem enforcados em praça pública. E ali Davi concedeu o desejo deles, deu a eles os 2 filhos de Saul com uma concubina chamada Rispa e também mais 5 netos de Saul, filhos da filha de Saul, Merabe e Adriel. Merabe tinha sido a moça que foi prometida a Davi quando Davi foi enfrentar Golias. Saul tinha prometido casar o homem que vencesse Golias com a sua filha Merabe. Depois que Davi venceu Golias, Saul voltou para trás e não deu Merabe em casamento para Davi. Davi não em um ato de vingança, nada disso, mas Davi pegou 5 filhos de Merabe com Adriel, mais os 2 filhos de Saul com a Rispa, e os enforcou em praça pública. E assim o povo gibeonita foi vingado. Olha só, o mal que Saul trouxe a Israel, através de quebrar uma aliança que foi feita diante de Deus, acabou revertendo em maldição para sua casa. Por isso que nós, em Deus, temos que ser pessoas aliançadas que não quebram alianças. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando ao final desta reunião online. Eu agradeço a todos que permaneceram firmes, que participaram, que o Senhor possa te abençoar e que você possa ser uma pessoa de aliança com Deus, de aliança com a cruz de Cristo. E eu quero te convidar. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos a reunião do Espírito Santo, a reunião de oração presencial na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, na cidade de Piracicaba. Rua Floriano Peixoto, 1707, Bairro Alto. Às 19h30 de sexta-feira, reunião presencial. E às 20 horas, esta reunião online. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos e receba agora a bênção apostólica, a aliança de Cristo com a sua igreja. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.